ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava de pé, junto ao altar para queimar incenso, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você lhe sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos são queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Segundo Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolham do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Estes são os decretos e as decisões judiciais que vocês devem ter o cuidado de cumprir. Vocês devem destruir completamente todos os locais onde as nações que vocês expulsarão serviram aos seus deuses. Seja nos montes altos, seja nas colinas, seja debaixo de qualquer árvore. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes
e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei dos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então, eles levaram a resposta ao rei. Então o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em voz alta todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ó Senhor, eu e todos quantos desejarem do teu povo, fazemos hoje o juramento de seguir ao Senhor e guardar teus mandamentos e teus estatutos de todo o coração e de toda a alma, e obedecer às palavras desta aliança que foram escritas neste livro. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas, que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá, e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua,
as constelações e a todos os exércitos celestes. E cumprindo o que dizia o livro da lei, Josias tirou todas as abominações de Israel e queimou todos os vasos feitos para Baal e para Moloque fora de Jerusalém. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então ele disse: deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram o Senhor a ira. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os espíritas, os ídolos da família, os ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor não voltou atrás do fogo de sua grande ira, que se acendeu contra Judá, por causa de tudo o que Manassés fizera para provocá-lo à ira. Por isso o Senhor diz: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei de Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, no qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e de todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e o proclamou como rei no lugar de seu pai.